Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. 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 É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz para você, minha amiga, para você, meu amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Neste domingo da 28ª semana do Tempo Comum. O domingo é a Páscoa de cada semana, é a Páscoa semanal. Nós celebramos o mistério da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a liturgia vai nos colocar diante de uma situação de morte. Uma situação de morte porque nos coloca diante de uma doença que realmente era letal. Ela tocava o corpo, ela tocava a alma, ela tocava a vida da sociedade, ela tocava a mente, a psique de cada pessoa. Se trata da lepra. A lepra era de verdade uma doença que atingia o corpo físico, o corpo psíquico e também o corpo social, porque quem era acometido da lepra precisava ficar isolado de todo o resto da comunidade para não contaminá-la. Mas a interpretação dessa situação física, bioquímica, essa situação de saúde, ela era também transposta para uma outra realidade, que era a realidade da relação com Deus. Ou seja, essa doença era vista como de verdade um símbolo do pecado. Toda doença, aliás, era vista como um símbolo de pecado. Todo doente era visto como alguém que violou as leis sagradas. Mas tem uma questão também muito particular na doença da lepra. Por quê? A lepra, a hanseníase, como dizemos nos dias de hoje, esta doença vai criando insensibilidade. Insensibilidade física, a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Mas aí, de repente, a gente pode fazer o salto para essa parábola que essa doença realmente evoca. O pecado, o que é senão a falta de sensibilidade? Estar em pecado está faltando sensibilidade à pessoa, e falta sensibilidade na medida que falta comunhão. Quando uma pessoa é acometida da hanseníase, ela começa a perder partes do corpo. Você já viu que quando você tem uma mangueira ou uma outra árvore ou planta que ela começa a dar frutos, os frutinhos começam a se formar e de repente tem umas frutas que começam a cair do pé e a gente diz que a fruta pecou, ela caiu, ela perdeu a comunhão com o resto da árvore. Então, a insensibilidade, a perda da sensibilidade da lepra, ela é um símbolo também para uma falta da sensibilidade daquilo que o pecado pode ocasionar para a gente. O Papa Pio XII dizia que o grande problema do nosso mundo é que nós estamos perdendo o senso do pecado, o sentido do pecado, a sensibilidade para o pecado. A sensibilidade de saber que a gente errou. E na medida que a gente errou, a gente se corrigir. Tem gente que diz, eu falei umas coisas e aquilo... Não basta por isso simplesmente assumir que o que a gente disse foi errado, mas tem que ter atos da reparação, de refazer o caminho. E aí é bom também que quem erra entre no caminho da penitência. Deixemos que a pessoa que errou também faça a sua penitência. Por isso que a gente tem a palavra penitenciária, né? A penitenciária deveria ser aquele lugar onde uma pessoa ia para fazer uma penitência, ou seja, para se corrigir, para se converter. Então tem gente que errou, ela errou, deixa agora que ela se converta,
não é? Vamos deixá-la lá num cantinho, como é que fazem? Muitas mães fazem com as crianças, né? Aquele cantinho para a pessoa poder pensar, tá bom, errou, não é? Tá reconhecendo que você errou, agora vai, fica mais um tempinho ali, se purifica, e depois você volta e quem sabe prova pelos atos que mudou alguma coisa aí dentro de você. Sua palavra só não basta, é preciso que a sua palavra venha acompanhada de atitudes. Mas nós estamos falando hoje desta doença, né, da lepra, que portanto era uma imagem também do pecado. E portanto, o próprio fato hoje de Jesus no Evangelho curar alguns leprosos vai dar o simbolismo de algo que está relacionado com o que a gente celebra a cada domingo. Esse domingo é o dia da memória da ressurreição, que Jesus ressuscitou, que ele venceu a morte. A lepra é já a morte invadindo o corpo enquanto ele está vivo. A pessoa vai perdendo partes do corpo. Partes do corpo estão morrendo. Então, é uma espécie de morto-vivo. O pecado é isso. Nós vivemos essa experiência de mortos-vivos ou de vivos-mortos. O pecado vai matando. E olha que começa por dentro. Lembra quando você muitas vezes pega uma fruta, né? Aparentemente ela está tão bonita por fora, na hora que você morde, e lá dentro você encontra podridão, as lagartinhas. Por fora você não tinha visto nada. A podridão começando de dentro para fora. Assim também é o pecado, não é? Essa morte que começa dentro para fora. A morte física vai ser a última etapa daquilo que o pecado vai fazendo dentro da gente, do distanciamento, da insensibilidade, até chegar a hora da morte completa. Portanto, hoje Jesus, quando intervém na vida desses leprosos, é para dar para eles a vida, assim como ele também está dando para nós a vida. Portanto, o grande milagre a gente está celebrando toda semana ao celebrar a ressurreição de Jesus. Esse é um grande milagre. Mas talvez você possa pensar assim, mas eu também preciso de outros milagres. Então se olha no espelho, vê que o seu corpo é um grande milagre. Mesmo com as dificuldades que a gente tenha, com as doencinhas que a gente pode ter, com os achaques daqui, dali, dacolá, mas nós somos um milagre vivo. Nosso corpo é um milagre vivo, pelo qual a gente pode agradecer a Deus todo o santo dia. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Dar graças é o que a gente faz também a cada domingo, quando a gente participa da celebração que se chama Eucaristia. Eucaristia, eucharistein, é o verbo grego eucharistou, que significa agradecimento. Eu agradeço. Até hoje, na Grécia, não é, quando você uma pessoa, você pede alguma coisa a uma pessoa, me dá um copo de água aí para calor, por favor, não é? Aí quando a pessoa te dá o copo de água, você diz para ela, Ifharisto, eu te agradeço. Ifharisto vem essa mesma palavra, eucharisto, eu dou graças, eu agradeço. A gratidão como uma marca específica da nossa vida de cristãs e de cristãos. O evangelho de hoje, nós continuamos a ler o evangelho de Lucas, no capítulo 17. Na semana passada, nós lemos também trecho desse capítulo 17 e hoje voltamos a ele para continuar a leitura. Lucas 17, de 11 a 19. Nós já sabemos desde o capítulo 9, versículo 51, o que é que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo uma peregrinação. Ele está indo para Jerusalém. E interessante, não é a região de onde Jesus provém. Temos aqui, deixa eu ver se dá para você ver aqui esse mapa da terra de Jesus. Jesus vem aqui dessa região, ele sai aqui de Cafarnaum, então ele começa a descer para vir aqui para a Judéia, não é? Ele está indo para Jerusalém, aqui está Jerusalém, para onde Jesus está se dirigindo. Ele então vem aqui atravessando toda essa região. Capítulo 9 de Lucas, o versículo 51.
viu que Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Aí a gente entra no texto de hoje. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Gente, eu já disse a vocês que Lucas, a gente diz, né, ele não era do povo de Israel, pertencia a um outro povo, provinha da Síria. E será que Lucas não conhecia a região? Porque olha o que é que ele está dizendo, que Jesus atravessava a Samaria e a Galileia. Só que Jesus está saindo da Galileia. Ele está saindo aqui de Cafarnaum, aqui está Nazaré. Então ele está saindo da Galileia para vir para a Judéia. Então tinha que ser que ele vem da Galileia atravessando a Samaria. Jesus, do jeito que Lucas conta, Jesus está fazendo um movimento contrário. É como se ele estivesse voltando da Samaria para a Galileia. Está voltando para o norte e não descendo para Jerusalém. Até hoje ali, a gente sabe de uma coisa, não é? Estes judeus, quem vinha de cada Galileia, essa região da Samaria era vista como uma região de gente, era terra pagã. Então o pessoal tentava dar uma volta aqui para não poder passar na Galileia, fazer uma volta maior e vinha para cá. Até hoje, onde é essa região da Samaria, hoje em dia isso corresponde à região da Palestina. Até hoje ali é uma confusão grande entre os habitantes desses dois lugares. Ok, um erro de geografia de Lucas, mas tem um outro detalhe que a gente vai encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos, que é escrito também por Lucas, que quando começa uma grande perseguição aos cristãos de Jerusalém, eles correm e vão para Samaria. E ali o evangelho começa a se difundir. E teve um episódio muito interessante lá na Samaria, que tinha um homem que era um mago, que se chamava Simão. Ele vê Pedro realizando milagres, e ele pega dinheiro para poder pagar a Pedro, para receber o dom do Espírito Santo. E Pedro diz: pereça você e o seu dinheiro. Até hoje existe no mundo religioso um termo chamado simonia. Simonia é quando homens da religião, quando homens da igreja querem receber dinheiro para vender aquilo que é graça de Deus, manipular a fé dos outros para receber dinheiro em troca. E hoje em dia tem gente que faz muitos acordos em nome da religião, etc, 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 para receber dinheiro por trás. Então essa região da Samaria traz consigo também, na cabeça de quem vai lendo a obra de Lucas, todas essas lembranças de gente que também quer manipular a religião como se fosse um elemento de mágica para poder ter poder econômico e social. Aquela região fala para nós também desse perigo que a comunidade cristã enfrentou. Mas aqui agora, dizendo que ele está atravessando a Samaria e a Galileia, dá como que essa ideia de que está acontecendo um movimento de Jerusalém para o norte, ou seja, os cristãos estão se espalhando, a comunidade cristã está crescendo. E ali na Samaria, a gente vai ver que se nos Atos dos Apóstolos está contada essa história de alguém que estava querendo manipular a fé, ali dentro agora a gente vai ver que essa comunidade dos samaritanos era feita de gente que respeitava a palavra de Jesus, que se deixava condicionar a sua vida por aquilo que Jesus falava, por aquilo que Jesus dizia. E é isso muito interessante a gente notar aqui no evangelho que a gente ouve no dia de hoje. Uma coisa que agora a gente vai vendo, né? Então já fizemos essa nota aqui, digamos assim, geográfico-teológica, porque o que Lucas está querendo dar não é informação nem de geografia, nem de história, ele está fazendo uma teologia. E a gente já viu aqui que essa forma de falar significa que o evangelho está se difundindo dentro dessa região, a luz do evangelho está se espalhando por ali.
Aí diz assim: quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. 10 leprosos vieram ao seu encontro. A gente sabe que perto de cidade não podia ter leprosos, porque os leprosos deviam se afastar, deviam ir para muito longe. Quando viam alguém passar, eles deveriam gritar: leproso, leproso, e correr da pessoa que estava se aproximando, que estava passando por aquele caminho. Aqui eles fazem o contrário, eles vêm ao encontro de Jesus. O Evangelho de Lucas fala uma coisa muito bonita que virou numa festa para nós, que é a festa do encontro que nós celebramos no dia 2 de fevereiro, a apresentação do Senhor. Lembra esse momento que Jesus vem, Deus em Jesus vem ao encontro do seu povo no templo. Agora, tinha uma prática, e Lucas conhecia muito bem, quando um general vencia numa batalha, o que era que acontecia? O povo daquela cidade vinha ao encontro do vencedor para se prostrar diante dele e pedir que ele tivesse misericórdia, que ele não passasse todo mundo ao fio da espada, que ele poupasse a cidade, que ele tivesse piedade dos habitantes daquela cidade. Então aqui agora, esses 10 leprosos, e 10, você se lembra, essa semana eu já falei disso para vocês, quando eu falei do episódio de Marta e de Maria, que na religião judaica é preciso ter o número mínimo de 10 homens para que possa acontecer o culto. É o mínimo legal para que possa acontecer o culto. Esse número aqui simbólico de 10 homens leprosos dá aqui também esta ideia do culto, da celebração. E esta celebração é feita por uma humanidade que é leprosa e que começa o seu celebrar fazendo uma coisa. Eles vêm ao encontro de Jesus, param à distância e gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Kyrie, didascale, eleison remas. Mestre, tem piedade de nós. Então, nossa celebração também começa assim, né? Primeira coisa do nosso encontro na comunidade é pedir ao Senhor que tenha piedade de nós. Vamos também pedir ao Senhor que tenha piedade de nós. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Senhor Jesus, que vens ao nosso encontro, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ó Cristo, que com a tua palavra purificas o nosso coração e a nossa vida. Christa, Christa, eleison. Christa, Christa, eleison. Senhor, que com a tua palavra nos ensinas a gratidão. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Minha amiga, meu amigo, é uma coisa muito interessante que estes leprosos têm intimidade com Jesus. Eles se aproximam de Jesus e dizem: Jesus, mestre. Veja só, pronunciar assim o nome da pessoa significa uma intimidade. Se você se encontra com um rei, o presidente da república, etc., você não chama ele por nome. Você diz senhor presidente, você não trata por tu. Você trata a sua excelência e assim sucessivamente. Olha esses leprosos que representam a humanidade
não é? Nesse número aí de 10, que é o número de quem pode entrar no culto. Significa que nós, quando entramos na nossa vida de oração com Jesus, entramos em um processo de intimidade. E essa expressão deles, Kyrie eleison, lembra aquilo que eu já falei com vocês também nesse dia, da chamada a oração do peregrino, a oração do coração, a Ezequiel, que era esse invocar o nome de Jesus. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim, pecador, que vai ser depois a oração que vai ser dita também pelo publicano, é o grito do cego de Jericó. E aqui tem essa coisa dele no Evangelho de Lucas, tem eles que dizem isso, e também vai ter alguém que ao lado da cruz, não é, que vai ser o bom ladrão, que eles vão dizer: Jesus, tem compaixão de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então são os pobres, os pequeninos que revelam, mostram uma intimidade com Jesus. Então nós somos levados hoje a essa intimidade com o Senhor, a tratá-lo por nome. Diz-nos Lucas que ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Mas a gente vai chegar ainda, o Evangelho aqui ainda não falou, e eu estou pensando neste grupo de leprosos. Há ali no meio deles um samaritano. Gente que, como eu já disse aqui, né, os judeus se desviavam da terra dos samaritanos. A samaritana, quando Jesus pede um copo de água para ela, diz: mas como é que você, judeu, pede um copo de água a mim, que sou uma mulher samaritana? Havia uma inimizade entre eles. Mas ali agora, nesse grupo de leprosos, estão misturados. Você sabe que a miséria, a dor, faz a gente se sentir igual, né? Faz a gente se sentir igual. Às vezes não sempre. Às vezes não sempre. Tem gente que na dor fica pior do que o que já era. Olha o cinismo do mau ladrão na cruz. Se és filho de Deus de verdade, desce daí também. Salva você e a nós. Tem gente que na dor o cinismo cresce e a dor torna a pessoa pior do que o que ela é. Mas na vida da maior parte das pessoas parece que a dor pode fazer esse processo bonito de mudança. E aqui agora a gente vê que esse grupo de leprosos, eles estavam misturados entre eles. Também é verdade que o Evangelho não dá muito detalhes de como é que eles conviviam, mas o certo é que pelo menos ali estão um pouquinho juntos. E eu fico pensando nesse homem que é samaritano. Eles não vão ao templo de Jerusalém. Você lembra que a gente já ouviu falar no Evangelho de gente que não deu abrigo a Jesus porque ele estava mostrando a intenção de ir para Jerusalém? E agora Jesus está dizendo para esse grupo de leprosos que eles vão lá para se apresentar no templo, para pedir o certificado que era preciso ser dado para quando uma pessoa ficava curada. Esse samaritano, ele não pestanejou. Ele não disse para Jesus: Senhor, mas o Senhor sabe, eu sou um samaritano, eu não vou lá para o templo de Jerusalém. Ele tinha lá suas ideias, os seus preconceitos, a sua forma, a doutrina que foi incutida na cabeça dele. Ele foi doutrinado desde pequenininho. Mas ele se encontra com a palavra de Jesus e obedece a palavra de Jesus. Viu ontem o Evangelho, né? Aquela mulher que disse que bem-aventurado era o ventre que tinha trazido Jesus, o seio que tinha dado leite. Jesus, bem-aventurado muito mais quem ouve a palavra e põe em prática. Esse samaritano aqui pôs em prática a palavra. Ele foi como Jesus tinha mandado. Mas eu fico pensando também, ele também não imaginou qual era a reação que poderia ter o sacerdote. Como era que o sacerdote reagiria vendo aquele samaritano diante dele? Daria o certificado? Esculacharia aquele samaritano? Como era que o sacerdote iria se comportar? Eu fiquei imaginando essa cena. O que era que poderia acontecer com este samaritano quando ele chegasse diante do sacerdote? E aí muitas vezes eu fico pensando, nós como igreja, como é que nós acolhemos quem volta? Como é que a gente acolhe quem não pertence a gente e de repente bate a nossa porta, não é, pedindo algo que nós temos para oferecer, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade? Como é que a gente faz diante de quem bate na nossa porta pedindo alguma coisa, mas que não pertence às nossas mesmas ideias, que não vai pelos mesmos caminhos que a gente, que não faz aquilo que a gente quer que ele faça? A gente esculacha, a gente humilha, o que é que a gente faz?
Então aqui eu fiquei pensando que poderia também ser um alto momento de provocação na vida desse sacerdote que se confrontasse com um samaritano que ficou curado. O que é que o sacerdote também ia dizer, vendo esse homem curado? Que Deus curou um samaritano. Ele que pensava sempre na cabeça dele, não, mas o samaritano é um herege, é alguém que está longe de Deus, ele já é um pecador na estrutura do seu jeito de ser. Como é que Deus agora fez um ato de bondade para ele? Como é que a gente lida, não é, de encontrar o nosso Deus sendo bom com aqueles que nós falamos mal deles, que condenamos, que dizemos que são os nossos inimigos? Porque um samaritano era um inimigo da pátria, porque eles romperam a unidade da pátria, seguiram um outro caminho. E Jesus não tem nenhum tipo de preconceito, e esse homem faz também o que Jesus tinha dito para ele fazer. Agora aqui a cena diz que quando eles foram, né, enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Voltou glorificando a Deus. Vê só o que ele fez. Ele volta para dar glória a Deus e atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu a Jesus. Eucharisto é o verbo da gratidão, é o verbo daquilo que a gente faz a cada domingo na Eucaristia. E este era um samaritano, diz Lucas. Então Jesus lhe perguntou, não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro. Presta atenção aqui numa coisa. Jesus não disse, não houve quem não voltasse para me agradecer a não ser este estrangeiro. Jesus não estava preocupado com que eles agradecessem a ele, Jesus. Jesus pergunta por que é que eles não voltaram para dar glória a Deus. Essa é a questão central. Saber dar glória a Deus. Eles, os 10, foram. Eles estavam querendo receber o certificado de poderem serem reintegrados na sociedade. Mas o que é que vem em primeiro lugar? É simplesmente a nossa integração, a boa vida, a melhora na vida social? Ou essa capacidade nossa também de colocar Deus como centro da nossa existência, a partir do qual tudo ganha o seu significado e tudo ganha o seu sentido? O que Jesus quer fazer nascer em nós é essa capacidade de reconhecer que a gente precisa dar glória a Deus, reconhecer a Deus. E Jesus diz para o leproso, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Esses leprosos, quando eles chegaram diante de Jesus, eles não pediram para Jesus curar da lepra, não. Eles pediram, tem compaixão de nós. Tem compaixão. Tem gente que a única coisa que está pedindo e está querendo é que a gente tenha compaixão. Jesus teve compaixão, deu-lhes a cura, os 10 ficaram curados, mas só um foi curado no coração, só um foi curado na sua fé. Tua fé te salvou. Sim, muitas vezes nós temos melhoras sociais, melhoras econômicas, melhoras físicas, todas as benesses, não é, de curas, mas a fé ainda não foi reintegrada. A fé ainda não foi colocada no ponto justo, não fez a gente encontrar o lugar de Deus como central na vida da gente. E este samaritano volta para dar glória a Deus, reconhecendo Deus presente em Jesus. Os outros ainda estavam querendo ver e vendo somente a presença de Deus lá no templo de Jerusalém. Não tinham percebido que em Jesus Deus estava presente. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver uma cena também de um leproso que é curado, e aquela é uma imagem também do nosso batismo, disso que o batismo faz. Esse homem se mergulhou 7 vezes lá no Rio Jordão, e quando ele voltou para casa, ele que queria fazer uma oferta, eu lembrei do samaritano Simão, que queria comprar o dom de Deus. Aquele homem lá não queria comprar coisa nenhuma, mas queria fazer uma oferta, e o profeta rejeitou até a oferta livre que aquele homem estava fazendo, não quis nada pela cura daquele homem, porque disse, foi Deus que curou, não precisa você dar nada não. E aquele homem, Naamã, disse, mas eu quero voltando para casa levar a terra de Jerusalém, porque eu só vou oferecer sacrifício em cima dessa terra. Eu estou em Roma, e aqui em Roma tem uma igreja chamada da Santa Cruz, a Basílica da Santa Cruz,
em Jerusalém. Foi feita pela mãe do imperador Constantino, Santa Helena, aquela que descobriu a verdadeira cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe aqui para Roma, mas ela trouxe também muita terra. E na Basílica da Santa Cruz, em Jerusalém, tem uma parte mais embaixo, porque a cidade de Roma é uma coisa muito interessante, essas cidades antigas também, que a gente está nesse nível aqui da cidade, mas a cidade antiga, ela foi como que afundando centímetros a cada ano, e então essa cidade que era a cidade antiga, às vezes tem muita coisa que está 2, 3, 4 metros abaixo desse nível que a gente está hoje andando e pisando aqui na cidade. Então, na Basílica de Santa Cruz, em Jerusalém, a gente entra, mas aquela parte que foi construída por Santa Helena está mais embaixo do que o nível da rua hoje em dia. Então, a gente desce por uma rampa que tem e chega nesse lugar onde está essa capelinha que Santa Helena construiu, trazendo terra de Jerusalém. Mas um negócio aqui interessante para mim e para você é que hoje a gente não precisa de terra de Jerusalém, trazer terra da Terra Santa, porque a gente tem presente no meio de nós Jesus, que é o Santo. E é por isso que cada vez quando o padre na celebração diz o Senhor esteja convosco, a gente diz Ele está no meio de nós. Não precisamos da Terra Santa, porque temos entre nós a pedra angular que é Cristo Jesus, aquela pedra que os pedreiros rejeitaram e que se tornou para nós agora a pedra de esquadro na qual a edificação das nossas comunidades se ergue. Então agora nós temos Jesus no meio da gente e é através dele que nós damos glória a Deus, que nós podemos glorificar o Pai. Ele é como aquela pedra que Jacó encostou a sua cabeça para poder dormir e porque é parte dele que os anjos de Deus podem subir e descer ali no lugar onde a gente está, manifestando dessa forma a presença do Senhor em nosso meio. Então hoje nós queremos agradecer ao Senhor Jesus porque Ele está em nosso meio, porque Ele leva a nossa oração até Deus e porque através dele toda a bênção de Deus desce para nós, curando o nosso coração da lepra da insensibilidade, da lepra do pecado e nos fazendo reintegrados uns aos outros como irmãos e irmãs a partir deste dom da filiação divina que o próprio Jesus nos concede. Oremos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Um feliz e santo domingo para você, meu irmão, para você, minha irmã. Feliz Páscoa semanal. Meu abraço para você, Aline, aqui acompanhando essa nossa transmissão. Un abbraccio forte forte anche a Gabriela Spriccigo, que te acompanha em questo nostro streaming. Um abraço também para Lilia Daviluna, para Everilda Menezes. Bom dia, boa madrugada, brasileira. E a você que vem aqui agora, depois assistir essa nossa live, a minha gratidão e o pedido de sempre. Comente, curta, encaminhe essa nossa live, que ela possa fazer bem para cada um e cada um de nós. Una Santa Domenica pure a te, dottoressa Yolanda Lobue, che arriva in questo momento, nós stiamo chiudendo, allora um grandissimo saluto. Então, gente querida, fiquem com Deus e até a próxima.